Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre jornalismo e como isso é importante para a nossa área de sustentabilidade. A gente foi conversar com a Maíra, que é fundadora do maior portal do Brasil, que é o Ciclo Vivo, e também foi o primeiro a ser fundado no Brasil, que junta toda a sustentabilidade em um lugar só na internet. Olha só o que ela falou pra gente. O que me inspirou a fundar o Ciclo Vivo foi, na verdade, uma viagem que eu fiz, né? Eu fui estudar sustentabilidade, né? Fora do Brasil, na Austrália. E quando eu estava lá, eu estava descobrindo muita coisa. E no Brasil não tinha nenhum site, pelo menos eu não conhecia nenhum na época, que divulgasse essas ações e tudo que estava acontecendo no mundo. Eu via que a mídia não tinha essa segmentação de sustentabilidade, né? Você encontrava dentro de outras editorias, como o meio ambiente, editoria dentro de arquitetura, alguma coisa sobre sustentabilidade. Mas a minha ideia foi juntar tudo isso num lugar só, aglutinar num lugar que fosse um portal para as pessoas começassem ali o primeiro passo delas, a pesquisar. O Ciclo Vivo ele é uma porta de entrada para que as pessoas continuem estudando e sigam todos esses processos para aprender mais e quem sabe a gente pega essas pessoas e traz para o mundo da sustentabilidade. Essa é a ideia. E como você acha que a comunicação pode fazer com que a gente siga para um país mais sustentável? Eu acho extremamente importante a comunicação, né? Às vezes as pessoas não valorizam tanto isso. E se a gente for pensar como as grandes empresas funcionam e tudo funciona no mundo, a comunicação sempre é presente por parte da verba maior das empresas. Eles investem forte nisso e a gente tem que aprender a usar as mesmas armas. Se a gente quer também ter esse objetivo de impactar mais e mais e trazer mais pessoas pela luta pelo meio ambiente, para fazer iniciativas mais sustentáveis, a gente precisa também trabalhar muito isso, o marketing, a comunicação, cada vez mais ter isso mais forte. Usar os mesmos métodos para a gente também conseguir o inverso. Por exemplo, o consumo, eles conseguem o consumo através do marketing. A gente pode conseguir um anticonsumo através do marketing. É possível, eu acredito nisso. E é isso que o Ciclo Vivo basicamente faz. A gente divulga soluções bacanas ou iniciativas, exemplos inspiradores para que as pessoas também se inspirem e sigam isso adiante. E como cada um de nós pode ajudar a comunicar essas ações? Eu acredito que compartilhando, apoiando, tem muitas iniciativas, documentário que as pessoas podem ajudar até doando, financiando, né? Divulgando também para as redes deles. É importante ter esse apoio dos leitores também, porque muitas vezes imaginam que, nossa, somos grandes também, portais, que tem um monte de gente trabalhando ali. Não é bem isso, a gente luta também bastante. Então a gente precisa desse apoio dos leitores, né? Então é super importante que a galera se engaje mais, comente, compartilhe, faça essas boas iniciativas reverberarem cada vez mais. E você percebe isso no dia a dia, assim, tipo, pessoas que vêm te falar, assim, tem alguma história legal? Tipo, de pessoas que viram alguma coisa e mudou a vida delas, assim. Tem uma iniciativa que particularmente é a que mais me emociona, assim, que é de uma professora e ela me mandou um e-mail falando que ela usou o exemplo de uma matéria do Ciclo Vivo sobre reciclagem na época para fazer uma aula. E os alunos gostaram muito e ela percebeu esse engajamento e eles falaram: por que, que na nossa cidade não tem isso? E aí a professora pegou e fez um projeto com eles. Ela e eles decidiram ir até a Câmara dos Vereadores lá da cidade. Conseguiram falar com um dos vereadores para transformar
essa ideia deles num projeto de lei. Então, eu acho assim, não tem nada que me deixe mais contente do que isso, porque são crianças e a gente, de alguma forma, óbvio, a professora tem todo o mérito ali, mas o Ciclo Vivo foi um canal de estímulo para isso. Tem uma outra iniciativa muito bacana que aconteceu recentemente, que foi uma notícia que a gente deu de num mercado na Tailândia que trocou o plástico do alface pela folha de bananeira. E a gente postou e a gente falou assim para o pessoal, marquem os supermercados que você vai, né, para estimular. E os leitores marcaram e os funcionários leram e eles tiveram a ideia de fazer. E agora a gente deu a notícia que saiu em São Paulo. E eu fui entrevistá-los e eles falaram, a gente se inspirou no Ciclo Vivo. Então, de pouquinho em pouquinho, né? É difícil a gente medir o impacto que a gente tem. Mas às vezes vem essas respostas que deixam a gente bem contente e com certeza dá muito mais energia pra gente seguir nessa luta. Acho que é isso. Valeu.